Olá pessoal, eu sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje estamos aqui para falar mais uma vez de um assunto bastante importante, que é a separação de pais. As famílias têm uma constituição bastante diferente uma das outras e também um modo muito particular de funcionar. Em geral, quando as famílias têm pais separados, a criança passa a ter duas casas, a casa da mãe, a casa do pai, e ela começa a participar desses dois ambientes. E às vezes essas famílias têm muitas preocupações também, né? Porque as rotinas são bem diferentes em um ambiente e outro. Como é que essa criança vai se adaptar a isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões hoje, né? Eu tenho percebido uma demanda muito grande de pais que procuram por orientação, por ajuda psicológica, exatamente nesse período de separação ou logo após isso ter ocorrido. E principalmente com muitas dúvidas em relação ao que devem falar para os seus filhos nesses momentos, se devem contar o que está acontecendo, se precisam então explicar para as suas crianças a respeito da separação. Então a premissa básica, uma ideia central em relação a isso, é que a gente não deve esconder, enganar ou mentir para as nossas crianças a respeito do que está acontecendo com relação à separação. Elas têm uma percepção muito maior do que a gente imagina, elas estão atentas ao que está se passando na relação entre os pais. Então elas acabam se dando conta de alguma coisa que está diferente e que eles estão tentando esconder. E aí a gente dá uma grande chance, a gente abre muitas portas e janelas para essa criança começar a fantasiar e a pensar um monte de coisas em relação a isso, né? Elas podem começar a pensar que, e que na maioria das famílias, quando acontece a separação, é o pai que sai de casa, né? O pai que deixa a casa que está ali e se muda. Então, para a criança, na cabecinha delas, né, elas podem começar a imaginar que, será então que meu pai está saindo porque eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele me abandonou porque ele não gosta mais de mim? Será então que a culpa é minha pelo que está acontecendo e do meu pai e minha mãe não morarem mais juntos? Será que ele não quer mais viver comigo? Então, todas essas fantasias e ideias podem passar pela cabecinha dos nossos pequenos, em especial quando a gente não conversa com eles e não explica o que está acontecendo, né? Então é muito importante que a gente explicite para as nossas crianças, que a gente explique para eles que a separação não é da mãe e do filho, não é do pai e do filho. É uma separação do casal, é uma separação dos namorados. E explicar também que sim, muitas coisas irão mudar na vida deles a partir da separação. Os passeios serão diferentes, vão existir agora programas com o pai, programas com a mãe. Muito provavelmente não vai mais existir passeios os dois juntos com a criança. Ele vai ter duas casas, que vai ser a casa da mãe e a casa do pai, e ele vai então ter esses dois lugares que serão dele. Vai poder então falar com o pai e a mãe pelo telefone quando estiver com saudade e que isso vai ser possível. Então a gente vai poder explicar para eles essas mudanças que ocorrerão na vida deles, né? Agora, nós vamos falar para eles que uma coisa não vai mudar, que é o amor que nós, enquanto mães e pais, continuaremos tendo com relação a eles. Isso não vai mudar. O amor de mãe e de pai não muda com a separação. Isso a gente precisa trazer para as nossas crianças. E aí valem alguns cuidados para a gente, enquanto pai e mãe, para ajudar as nossas crianças a passar por esse momento tão complicado, tão difícil para eles também. A nova casa que essa criança vai ter, ela precisa estar organizada para recebê-la. Então, ela perceber que tem o cantinho dela lá, uma parte dos brinquedos dela está lá, tem uma cama para ela dormir, tem um lugar que é dela, porque é a nova casa dela. Isso pode ajudar essa criança a perceber que ela continua sendo muito querida, muito amada, muito respeitada e que esse amor de verdade não mudou. Essa é uma das formas da gente mostrar para as nossas crianças que elas continuam presentes, vivas no nosso coração. Um outro cuidado que nós, enquanto pais e mães, também precisamos ter é a gente evitar opiniões, críticas, julgamentos
que há uma tendência disso se acontecer nesse momento da separação em relação ao ex-parceiro, né? Em especial na presença das nossas crianças. Isso pode ser muito prejudicial para elas e a gente acaba retirando um direito que elas têm de desenvolver e de criar as sensações e as percepções próprias delas em relação ao seu pai e à sua mãe. Então isso vai ser importante para o desenvolvimento mais saudável delas, para que elas possam construir um eu, um valor de si mesmo como ser único no mundo e que elas possam ter as próprias visões e opiniões a respeito do seu pai e sua mãe. Então a separação gera uma série de mudanças que é inevitável e que fazem parte da vida mesmo. Mas aí a gente pode ter um cuidado para que a gente não precise fazer muitas mudanças na rotina delas nesse momento. Então, a escola que ela frequenta, vamos deixar essa escola lá com os mesmos coleguinhas, com os amiguinhos, os lugares que ela gosta de ir, as aulas que ela frequenta, os lugares que ela frequenta. Não vamos mexer muito nisso nesse momento, porque elas precisam de ter uma segurança também grande nisso. E a rotina nos dá a elas essa sensação de segurança. Então, quanto menos mudanças a gente proporcionar em relação à vida delas nesse momento, melhor. Uma outra questão em relação aos cuidados é a gente dar sempre uma oportunidade para as nossas crianças poderem falar, expressar, conversar sobre o que estão sentindo nesse momento da separação, o que está se passando na cabecinha deles, o que está dentro do coração deles naquele momento. Então vamos dar chance e oportunidade para elas poderem falar sobre isso com a gente. Então elas podem se mostrar mais sensíveis, mais irritadas ou mais agressivas. Quando essas mudanças comportamentais aparecem e chamam a nossa atenção, é importante que a gente busque ajuda, uma orientação, um acompanhamento para essa criança, para que ela possa conseguir elaborar essas questões difíceis para ela nesse momento. Vale então a reflexão sobre esse assunto tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, que é a separação de pais. Se inscrevam no nosso canal para estar ligado nos próximos assuntos e até a próxima. Tchau, tchau!